Então, nossa aula é sobre o edital de disponibilidade de áreas da ANM. E o que é o procedimento de disponibilidade de áreas da ANM? A gente tem que entender o que é esse procedimento. Porque, veja, até agora, o que eu estou falando aqui? Que tem o direito de prioridade, quem chegar primeiro fizer o requerimento primeiro, né? Desde que a área esteja livre e desde que se cumpra os requisitos da norma, você vai requerer a área, dar andamento com o seu processo, tá certo? E aí hoje eu venho com uma aula de disponibilidade de áreas. Você fala, como assim? A ANM está ofertando áreas? Sim, o procedimento de disponibilidade de áreas é um procedimento, né, com regras, com prazos e tudo mais, que a ANM faz ofertando determinadas áreas, as áreas que estão aguardando o edital. Muitas situações de perda de direito minerário, né, na verdade, na 99,9% dos casos, a área ela não fica livre para outra pessoa fazer o requerimento. A área fica aguardando a publicação desse edital de disponibilidade. É como se a partir do momento que a área fosse onerada de alguma forma, ela meio que voltasse para a ANM, né? Ontem a gente fez a analogia ali da caixinha, né? Como se a ANM tivesse uma caixinha. Ah, perdeu o processo minerário? Vem para cá. Ah, perdeu esse processo? Vem para cá para essa caixinha. Aí essa caixinha, então, são as áreas que estão aguardando o edital de disponibilidade, a publicação do edital, para que essas áreas sejam ofertadas para o público. Então, é um procedimento público, desde que você siga aí as regras, né, e se encaixe aí nos requisitos, qualquer um pode participar, ok? Então, esse é o procedimento. É por isso que ele existe para essas áreas que foram oneradas, não estão regulares mais, houve a perda aí do direito minerário. Então, a ANM ela tem esse procedimento para que essas áreas sejam colocadas novamente, né, aí no mercado, tá certo? E agora a gente vai entender hoje como que é esse procedimento, né? A prioridade serve apenas para áreas livres. Depois que a área foi onerada, quando o legislador estava fazendo lá, né, a norma, o Código de Mineração, ele optou por outro procedimento. Olha, uma vez que essa área foi onerada, que teve um direito minerário aqui, ela vai voltar e aí a ANM que vai decidir como ela vai ofertar. No caso, não a ANM, a União, né? Porque hoje é a ANM aí que representa o órgão, né? A autarquia. E por isso, então, que existe esse procedimento, que é o procedimento de disponibilidade de áreas. Aí hoje a gente já sabe, né? Pelo menos a maioria das pessoas que estão aqui, que o procedimento é publicado um edital. E aí tem a fase de oferta pública, a fase de leilão, que a gente vai ver aqui com mais detalhes. E aí pode surgir um questionamento, mas sempre foi assim, né? Esse procedimento de disponibilidade sempre foi assim? E aí eu digo para você que ele não foi. Na verdade, aqui era para estar escrito procedimento antigo, tá, gente? Não é o atual, não. Procedimento antigo, tá? Então, a gente vai falar rapidamente do procedimento antigo para que você saiba como as coisas funcionavam antes, caso você passe por essa situação. Então, o procedimento antigo, ele estava descrito lá na portaria da NPM 155 de 2016, nos artigos 260 a 295. Se você for consultar a portaria da NPM 155 hoje, lá pela ANM Legis, você vai ver que esses artigos foram revogados. Mas se você pegar a versão do Diário Oficial da União, você vai perceber que nesses artigos 260 a 295 é onde tinha lá a descrição desse procedimento antigo de disponibilidade de áreas e como funcionava esse procedimento. A área era desonerada e era colocada em disponibilidade quando não havia mais recursos no processo. É o que ocorre hoje também. Então, por exemplo, às vezes uma concessão de lavra entra em processo aí de caducidade. Ah, esgotou os recursos aqui, né, no âmbito administrativo? Ótimo. A área, então, ela vai ser desonerada e ela vai ser colocada em disponibilidade. Era publicada na seção 3 do Diário Oficial da União o edital. E essa disponibilidade era para pesquisa, lavra ou PLG. As pessoas tinham 60 dias para se habilitar. Só que como funcionava antes? Veja, isso é antes desse procedimento novo. Como funcionava? Era um edital por área. Sim, um edital por área. Então, vinha lá. Seção 3 do Diário Oficial da União, quando eram publicados aí os editais, área tal, né? Está aberto aí o procedimento. Então, quem tinha interesse tinha 60 dias para se habilitar.
E como funcionava essa habilitação? Bem, se a área ela fosse disponibilizada aí para pesquisa, você tinha que apresentar um requerimento de pesquisa. Você já fazia tudo. Se ela fosse disponibilizada para lavra, você já tinha que fazer ali um requerimento de lavra, tá? Isso no procedimento antigo. Então, antes, o que era ofertado era ali, dentro desses 60 dias, né, você tinha que requerer aquela área para o regime que estava ofertado, tá? Dentro daquele prazo. Só que nesse prazo você tinha que fazer os projetos. Então, se fosse um requerimento de lavra, né, uma área ofertada para lavra, disponibilizada, aliás, para lavra, você tinha que fazer um requerimento de lavra. E aí você tinha que apresentar os documentos, né, os elementos essenciais, os projetos e tudo mais, tá certo? Você entregava lá num envelope lacrado e aí existia, então, uma comissão para analisar esses projetos, tá? Então, nisso daí, aqui, ó, a análise, então, era em envelopes lacrados, tinha uma comissão julgadora com 3 membros, então, imaginem só, abria um edital para a área tal. Aí, eu e mais 3 pessoas, vamos lá, temos interesse nessa área tal, e aí a gente vai lá e se habilita. Então, por exemplo, o Everaldo e o Douglas, né, que estão aqui com a gente, eu e eles, nós temos interesse numa área que foi ofertada pelo procedimento antigo, para pesquisa. Então, eu apresentava o requerimento de pesquisa, o Douglas apresentava o requerimento de pesquisa e o Everaldo também apresentava o requerimento de pesquisa. E a gente tinha que ser envelope lacrado, sem identificação de quem estava participando e tudo mais, tá certo? E aí, montava-se, então, uma comissão julgadora com 3 membros para que se analisasse esses requerimentos lá. E aí, quando era analisado, já era publicado o seu título, o que é diferente de hoje. Hoje, quando sai o resultado ou da oferta pública ou do leilão, você tem um prazo para fazer o requerimento. Porque hoje, o que é ofertado é o direito de requerer. Então, quando sai o resultado, você ainda tem que fazer o requerimento, tá certo? No procedimento, quando sai o resultado, já saía o seu título. Então, se era uma área que era disponibilizada para pesquisa, já saiu o seu alvará de pesquisa, por exemplo, né? E assim sucessivamente, tá certo? Então, tinha análise da documentação relativa à habilitação, mais a decisão dessa comissão. Só que qual que era o critério nesse procedimento antigo para declarar o vencedor? O critério geral era o melhor atendimento ao interesse público. Agora me diga, quão vago, né, é esse critério? E os critérios específicos, como o Chicão falou, eram os itens do projeto. Então, né, cada capítulo do plano valia uma nota, né? E aí que eu falei para vocês aqui verem a portaria 155 lá de 2016, né, que traz aí esses critérios. E o ganhador era aquele que tinha maior pontuação. Só que, se ficasse empatado na pontuação, era feito um sorteio. Sim, gente, era feito um sorteio. Então, assim, o procedimento e os critérios eram bem... Não é? Como que eu posso dizer? Deixa eu ver se... isso mesmo. A análise era subjetiva, porque por mais que você tenha que analisar um projeto tecnicamente, não deixa de ser uma análise subjetiva, tá certo? Tinha uma péssima logística, porque você tinha que reunir uma comissão com 3 membros, tinha superintendência que não tinha essas 3 pessoas, tinha que vir técnico de outro local para montar essa comissão, para fazer essa análise, sendo que os técnicos já tinham todos os outros trabalhos e análises, enfim, fiscalizações que eles têm que fazer, tá certo? E por isso, né, por ser subjetivo e ter essa logística péssima, era uma análise muito morosa. E é por isso que hoje a gente tem inúmeras áreas aguardando a decisão. Então, quando você for analisar uma área e você tiver lá habilitação para edital, né, for mais antiga, você vai observar 1, 2 habilitados e cadê o resultado? Não sai, porque isso não foi analisado e tá lá, enfim, né? Só Deus sabe quando isso vai acontecer, tá certo? E outra, isso aqui abria muita margem para recurso. Então, é um processo administrativo, né? Então, a gente tem direito aí a recurso, né? A defesa e tudo mais. Então, desde o final de 2016, aqui a data, o final de 2016, não foi publicado mais nenhum edital. E os que foram publicados em dezembro de 2016 foram cancelados. Então, chegou a ter aí alguns editais publicados em dezembro de 2016, mas eles foram cancelados. E aí,
Desde então, não se falou mais nada e um monte de área acumulando, o procedimento antigo parou. E aí, em 2018, veio o regulamento do Código, né, o novo regulamento, que é o Decreto 9406 de 2018, né, trazendo aí a previsão desse novo procedimento de disponibilidade de áreas. E em fevereiro de 2020, a gente teve a resolução ANM 24 de 2020, que é a resolução que ela disciplina o procedimento de disponibilidade de áreas. Então, em fevereiro veio a resolução 24 e no final de 2020 começaram então a ser publicados os editais com as novas normas, que são as normas que mais nos interessam hoje, ok? Tá, Júlio, tudo bem. Eu sei, eu entendi que não era legal e aí mudaram, mas e essas áreas que faltam ser analisadas, né? Esses editais que faltam ser analisados? Bem, a ANM não deu, até onde eu saiba, uma previsão para isso. Então, assim, se você tem uma área que você quer muito, né, e está lá agarrado no edital antigo, né, e você habilitou lá na época, a solução, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, que eu vejo nesse momento, é um mandado de segurança para forçar a análise, tá? Porque, assim, com tanto de resolução nova, coisas para se adequar, enfim, toda a situação do órgão, obviamente, não é uma prioridade analisar essas áreas antigas, tá certo? Isso tem que acontecer uma hora? Sim, isso tem que acontecer uma hora. Então, assim, se for uma área que você não tem muito interesse, se você está aguardando esse resultado, tudo bem. Agora, se for uma área que você tem interesse, que vale a pena, não, esse momento de mercado tá bom, infelizmente, o mandado de segurança aí seria aí a solução, assim, mais, não vou dizer mais adequada, né, porque não é legal quando chega nesse ponto, tá certo? Mas a forma de resolver aí mais rapidamente esses editais antigos.